107, o verso 28, fala assim: Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus, pode glorificar também o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos nesta noite. Senhor, eu sei que não foi fácil estar aqui hoje. Eu sei que a dificuldade é grande, Senhor. Mas Deus, eu te peço nesta hora, seja tu conosco mais uma vez. Senhor, que tu venha tomar a direção, que eu seja apenas instrumento seu em tuas mãos. Porque de mim mesma eu não sei nada, mas a tua presença é o que me faz estar aqui. Irmãos, aqui no Salmo 107, verso 28, ele está falando sobre o salmista. Ele convida os remidos a louvar o Senhor. Se você for olhar lá no mesmo Salmo, o verso 1, fala assim, ó: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós estarmos aqui. Então, por Ele, nós estamos aqui hoje, né? Então, assim, mais um dia nós vencemos, porque o Senhor estendeu a sua mão sobre as nossas vidas. E nós, mais um dia nós vencemos, mais um dia nós estamos aqui glorificando o nome dEle. Então, assim, não interessa qual a situação que nós estejamos passando hoje. É lembrar que o Senhor, a misericórdia dEle está sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então o salmista, ele convida aos remidos do Senhor. O povo estava sendo exilado, ele tinha acabado de sair do exílio, que estava longe da sua pátria, longe da sua terra. E ele convida o povo a adorar o Senhor. O povo passou mais de 70 anos exilados. E aí, louvar o Senhor. Como é difícil, né, irmão? Você louvar a Deus na hora da luta, na hora da angústia. É muito difícil, não é fácil. E aí, em todo tempo, quando a gente vai meditar na palavra do Senhor, principalmente nos Salmos, a gente se depara com o salmista convidando nós a louvar Ele, a render graças, a bendizer o nome dEle, a, independente da circunstância, a gente não olhar e glorificar o nome do Senhor. E aí, a cada momento que você vai lendo a palavra, você vai percebendo o quão pequenos nós somos, como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Como nós precisamos tanto do olhar, da mão estendida do Pai em nossa direção. Então, isso nos fortalece a cada dia mais. Nós não estamos aqui nessa noite por acaso. Ainda que esteja um número um pouco reduzido, você aí que está assistindo de casa também, você não está assistindo por acaso. Porque o Senhor tem algo para a sua vida também. Aleluia. E aí, irmãos, aqui, né, ele fala assim, que era onde eu li, no 28... que o Senhor os livrou da tribulação. Que o Senhor é aquele que livra. Então, na hora do desespero, eles clamaram e o Senhor livrou nas tribulações. E aí, irmãos, esse salmo também, ele fala direcionado a várias pessoas. Ele fala sobre os cativos, ele fala também sobre as pessoas doentes, ele fala sobre os marinheiros, que ele fala também, quando ele se retrata, lá na frente ele fala um pouquinho mais sobre tempestade. Então, assim, ele está direcionado a todo tipo de pessoas. E essa palavra também se estende a nós. Também ela é para nós, para que a gente venha tomar posse do que Deus tem preparado para nós. E nesta noite, a palavra-chave que eu queria falar aqui era sobre as tribulações. As tribulações que nós passamos no dia a dia. As tribulações que nós passamos no nosso trabalho, na nossa casa. Sabe? Nós passamos tantas dificuldades, irmãos. E eu falo isso porque a palavra do Senhor fala assim, que no mundo tereis aflições. Então, todos nós temos aflições. Todos nós, pode ser, tem dia que nós estamos melhor um pouco, mas tem dia que nós estamos um pouco mais aflitos. Mas olhando mais de perto para a adversidade. Então, existe um processo. Nada é por acaso. Como diz aquele hino, né? Nada é em vão. Acaso, nada é em vão. Mas o Senhor, Ele não deixa com que a gente venha perecer. Ele não vai deixar. A tribulação vem para que a gente venha enaltecer o nome dEle. E aí, quando Ele fala assim, né, que toda tribulação, ela exige um propósito. Você não está passando por dificuldade, por lutas, por acaso. Existe um propósito. Qual é o propósito?
né? Qual é o propósito na sua vida? Então é algo que nós devemos pensar. Toda tribulação, ela tem um propósito. E todo propósito, o propósito de Deus, para que eles venham acontecer na nossa vida, existe um processo. E esse processo é doloroso. Esse processo não é fácil. Esse processo nos leva a sentir dores, porque não é fácil servir a Deus. Porque se fosse fácil, meus irmãos, nós estávamos aqui já, né? Estava todo mundo glorificando a Deus. Ninguém passava por dificuldades, ninguém adoecia, ninguém passava por falta de recursos em casa, ninguém passava por nada. Não é fácil servir a Deus, mas nós sabemos que somente dele, é somente por ele que nós estamos aqui, porque a misericórdia dele, como eu li no começo, tem nos alcançado a cada dia. Então assim, que nós possamos, que a tribulação venha, mas para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que exista um propósito, né? E todo propósito, como eu falei, ele existe um processo. A exemplo disso, a gente poderia exemplificar o vaso, quando ele está sendo formado, né? Existe todo um processo nele. Primeiro você escolhe o barro, depois você vai peneirando, depois você vai tirando as impurezas, os restinhos de galho, as pedras, tudo. Depois você molha, depois você amassa. E existe um processo. E o vaso, quando a gente está fazendo, a gente não, né, que eu não sou oleiro, mas o oleiro, quando faz o vaso, ele, se tiver alguma pedrinha, alguma imperfeição, ele tem que voltar de novo para a fase inicial, para poder ser um vaso de verdade. E depois de tudo isso, ele é amassado, aí vai para a roda, vai sendo moldado, e isso causa, existe um processo. Muitas vezes nós somos como vaso na mão do oleiro. Muitas vezes nós passamos por dificuldades ali, mas nós sabemos que no final sai uma peça muito bonita, né? A exemplo também do processo que eu queria citar aqui é o da pérola. A pérola, quando ela vai ser formada, ela também passa por um processo muito dolorido. A pérola ela é formada de uma defesa natural ali da ostra, porque vai entrando impurezas ali, a areia, vai entrando alguns elementos que vai agredindo, vai tendo um atrito ali com a membrana, e ela vai e produz aquela linda pérola. Então, tudo existe um processo. Tudo, eu estou dando esses exemplos para a gente trazer para a nossa vida, que muitas vezes nós passamos por situações e nós não entendemos. E às vezes a gente ainda questiona Deus e coloca Deus na parede, porque eu estou passando por isso. E eu quero te dizer que tudo tem um tempo determinado. Nada é para sempre. Tudo passa. Nós estamos aqui, vai passar. Nós estamos aqui na terra, servindo a Deus, adorando a Ele por um momento. Daqui a pouco o Senhor vai buscar a sua igreja. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, mas estaremos na glória, glorificando o Rei. A todo tempo, dando glória a Ele, bendizendo o nome dEle. É um processo. É um momento. Só quem herdarão o reino dos céus, aquele que estiver firme na presença do Senhor. Aleluia. Aquele que estiver ali sempre olhando, examinando as escrituras, examinando a nós mesmos. Sabe? Onde eu posso melhorar? Por que você serve ao Senhor? Qual é o seu propósito? Você serve porque é a melhor opção ou porque você é um verdadeiro adorador que vai adorar o Senhor em espírito e em verdade? Eu só sirvo a Deus porque eu sei que é a melhor opção, eu não quero ir para o inferno. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor, Ele está atento ao coração. O Senhor, Ele não olha como o homem. Ele sabe da palavra, ainda antes que ela saia da tua boca, o Senhor já sabe a intenção. Então, assim, que nós possamos fazer uma autoanálise. Por que eu sirvo a Deus? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito de estar servindo a Deus? O que Deus quer, o que Deus espera de mim? Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que nós o servimos, venhamos servi-lo verdadeiramente, com toda inteireza de coração. Não adianta aqui na igreja eu ser de um jeito e na minha casa eu ser diferente. Não adianta eu vir aqui à igreja, adorar a Deus, estar aqui levantando a minha mão, dando glória e aleluia, mas no meu trabalho eu não dou testemunho.
Não adianta eu vir adorar a Deus, dar o meu melhor louvor. Vir aqui falar uma palavra bonita da parte do Senhor. E chega lá fora para o meu vizinho, ele não me vê assim como uma serva de Deus. E aí? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não estamos aqui para acusar, não, irmão. É uma reflexão. Sabe? E nesse processo, irmãos, que nós passamos, todo mundo passa por dificuldades, por lutas, por dores, por aflições, por adversidade. Sabe? Nós passamos por isso. Mas nós temos que passar glorificando a Deus. Em todo o tempo aqui na palavra onde eu li, o salmista ele convida o povo a adorar, a render graças. Sabe? Aqui, igual no verso 4 do Salmo 107 que nós lemos, ele fala que alguns andavam errantes pelo deserto, por terras, sem encontrar o caminho para alguma cidade habitada. Todos passavam por dificuldades. Todos passavam. Sabe? E Deus, Ele nos permite passar por essas situações, por lutas, por dores, para que a gente venha verdadeiramente entender qual é o propósito dEle. Sabe? E aí nós percebemos que não só nós, mas várias pessoas passam. Porque às vezes a gente fala assim, irmão, eu passo por problema, mas meu problema, eu não tenho problema. Glória a Deus se você não tem problema. Mas a palavra mesmo do Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, mas Ele nos incentiva a ter bom ânimo a cada dia, sabe? A glorificar o nome de Jesus. Aleluia. E eu glorifico a Deus nessa noite. Irmãos, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é sobre o nosso chamado. Sobre o nosso chamado. Às vezes nós passamos por processos que nós não entendemos e às vezes Deus quer mostrar algo para nós. Sabe? Através das nossas dores, através das nossas dificuldades, através das nossas lutas, Deus quer mostrar algo para nós. E como está o seu ministério? Como está o seu ministério? Como está a tua intimidade com o Senhor? O Senhor fala conosco nessa noite através da palavra. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aleluia. Coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Às vezes nós passamos por situações onde nós não entendemos o propósito final daquilo ali. No mundo, gente, muitas pessoas que não entendem o porquê de servir a Deus. Por que nós estamos servindo a Deus? Mas eu quero te dizer que quando esse propósito, esse processo que eu te falei aqui há pouco atrás, nós passamos por ele. E através de processo que nós passamos em nossas vidas, Deus fortalece o seu ministério. Através dos processos, Deus vem fazer nascer um novo ministério. Deus vem fazer algo diferenciado em nossas vidas. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer dizer para nós. Mas que tudo é passageiro. Às vezes nós perdemos as nossas forças, nós não temos mais força nem de vir para a casa do Senhor. Nós não temos força nem para adorar a Deus, a gente não tem mais. Mas através da nossa luta, algo grande Deus tem para nos entregar. Através das nossas dores, através, sabe, das tribulações, através das nossas necessidades, Deus tem algo grande para nos entregar. Ministérios irão nascer, ministérios irão ser fortalecidos. Talvez uma nova canção você vai conseguir louvar a Deus, sabe? Então, que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Que nós possamos examinar a cada dia mais a palavra do Senhor. Porque nós podemos até passar por luta, mas com a palavra a gente tem a vitória. Porque ela nos fortalece. Ela nos enche do poder dEle. Ela tira toda dúvida, porque tem resposta para nossas fraquezas, para o nosso questionamento, ela tem resposta. Na palavra do Senhor.
nós encontramos respostas para os nossos questionamentos. Aleluia. Então, irmãos, que nesse processo nós possamos aguentar, para que a gente possa entender qual é o propósito dele, qual é o propósito do processo que nós passamos, sabe? Para que a gente venha glorificar o nome do Senhor a todo momento. Aí lá em 2 Coríntios 4:17, 2 Coríntios 4:17 e 18 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o peso eterno da glória muito excelente, não atentando às coisas que se veem, mas às que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Aleluia. Então, irmãos, igual como ele está falando aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno da glória de Deus sobre a nossa vida. Porque nós devemos estar atentos, irmãos, às coisas que não se veem. Porque a que nós vemos, daqui a pouco passa. E as que nós não vemos, que são os mistérios do céu, essas são eternas. Que nós possamos buscar primeiro, verdadeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos verdadeiramente entregar ao Senhor o nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração. Que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque o Senhor, Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele conhece, Ele entende o valor de cada lágrima que a gente derrama. O Senhor, Ele está atento a isso. Então, irmãos, nosso foco é o céu. O nosso foco não é aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós estamos apenas por um momento. Mas daqui a pouco a gente vai estar glorificando a Deus. Aleluia. Nós estaremos em todo o tempo glorificando, engrandecendo o nome dEle. Porque tudo vai passar. Assim como chega a luta, ela também vai passar. Porque nada é para sempre. Nada é para sempre. Mas a glória de Deus, as coisas que a gente não vê, essas são eternas. Assim diz a palavra do Senhor. As coisas do céu, elas são eternas. E onde está o nosso foco? Aleluia. Onde está o nosso foco? Nosso olhar tem que estar voltado aos céus. O nosso olhar tem que estar voltado para o Senhor. Independente do que nós estamos passando aqui nessa terra, independente da dor, independente da luta, independente da adversidade, a gente tem que glorificar a Deus em todo o tempo. Então, como o salmista estava aqui convidando o povo a render graça, que nós possamos neste momento, sabe, render graça ao Senhor, glorificar o nome dEle, bendizer em todo o tempo, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro, aleluia. E Deus é aquele Deus de milagres. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar. Mas Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz cura. Ele ainda cura. Como nós bem cantamos aqui hoje à noite. Cristo, Ele cura sim. Ele tem a cura. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas que servem a Deus, e Deus tem dado livramento, como da irmã que ela contou aqui nessa noite. Sabe, irmãos, então nós temos um motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor. Comece a fazer um culto de louvor em agradecimento a Deus. Agradeça a Ele pela tribulação, sabe, porque Ele nos fortalece. A tribulação produz em nós um peso muito excelente, assim diz a palavra do Senhor. Sabe, que nós possamos ver de maneira diferente. Eu sei que é difícil você buscar força quando você está passando por dificuldade. Mas nós servimos a um Deus todo-poderoso que pode nos dar força. Porque até a vontade de adorar vem dEle. O desejo que a gente tem de glorificar o nome do Senhor, Ele que coloca no nosso coração. Não é por nós mesmos, a nossa vontade por nós mesmos a gente já teria até parado. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu repito nesta noite, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Então que nós possamos verdadeiramente olhar para o Senhor, segurar na mão dEle, porque é Ele que nos fortalece.
É Ele que nos dá a força, aquela força que às vezes você se sente tão caído, tão desanimado. E o Senhor fala contigo nesta noite: te levanta. Te levanta. Porque há algo, olha para o céu. Aleluia. Porque é de lá que vem o socorro. Não adianta a gente estar esperando, irmãos, aqui nessa terra, não. Nada do homem, não. O nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro está no Senhor. A nossa fé e a nossa esperança também tem que estar nele. Então é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós buscamos a cada dia. Se não fosse o Senhor, ora diga Israel, assim diz a palavra. Se não fosse o Senhor, a misericórdia dEle, a bondade do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lá em 2 aos Coríntios também, 4, 8 e 9, fala assim, sobre tribulação ainda. 2 aos Coríntios 4, 8 e 9. Aleluia. Um verso tão conhecido, um versículo tão conhecido que fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós podemos até estar fraco, atribulado, mas nós não podemos estar angustiados, porque o Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece na hora da adversidade, aleluia. Nós podemos até estar perplexos, mas não desanimados. Então, irmão, levante a sua cabeça, sabe, se fortaleça, se anime, busque ânimo na palavra. Vamos ler mais a palavra, vamos buscar mais força no Senhor. Aleluia. Irmãos, enquanto servos de Deus, nós somos perseguidos, porque o inimigo não quer que você caminhe para a casa do Senhor. Enquanto servos, sempre vai acontecer algo para a gente não estar perseverando na casa do Senhor. Sempre vai acontecer. Hoje eu estou muito cansado, cheguei de trabalho tão cansado. Isso acontece comigo, irmãos. Às vezes eu chego tão cansada que eu não consigo vir para a casa do Senhor. Mas se eu tivesse mais ali firme, não, eu vou assim mesmo. Mesmo desanimada, mesmo abatido. A palavra do Senhor fala que mesmo nós estivéssemos assim, nós não estamos destruídos. Porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. A mão do Senhor está sobre a nossa casa. A mão do Senhor está sobre a nossa família. O Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Que nós possamos meditar sim verdadeiramente na palavra dEle. Porque ela é a resposta que você precisa. Ela é o bálsamo que nós estamos precisando. Então, atribulados ou não, glorifique ao nome do Senhor. Não interessa. Porque na adversidade, a gente vai glorificar o nome do Senhor. E Ele é que nos fortalece. É o Senhor que nos livra. Então, irmão, não se desanime. Levante a cabeça. Dê glória a Deus. Louve. Faça o seu culto racional. Faça o seu culto só você e Deus. Cadê o teu momento de consagração a Deus? É assim que nós nos fortalecemos na palavra do Senhor. É assim que nós vencemos as lutas do dia a dia. É assim que nós vencemos quando o dia mal bate a nossa porta. Às vezes você programa uma coisa para o seu dia. Eu vou fazer isso, aleluia, glória a Deus. Quando chega lá dá tudo errado. Dá tudo, sabe, totalmente ao contrário daquilo que você planejou. Por quê? Porque o dia mal chegou, bateu na sua porta. E nós só vencemos o mal com a palavra do Senhor. Nós só vencemos com a palavra do Senhor. E esse processo é muito doloroso, irmãos. Então só os vencedores conseguem suportar em Deus. Porque é o Senhor que nos fortalece, amém? Irmãos, e eu queria também ler a palavra do Senhor que está lá em Romanos 5. Romanos 5, do 3 ao 5, que fala assim: nos gloriamos nas tribulações, pois as tribulações, Romanos 5:3, para quem for procurar, 5:3 até o 5, que fala que nos gloriamos nas tribulações, pois as tribulações produzem em nós paciência, e a paciência produz experiência,
E a experiência produz esperança. Olha só, irmãos. Então, a luta, ela não é em vão. Algo a gente vai tirar daquilo ali. Alguma coisa a gente vai aprender daquilo ali, não é em vão. Sabe? Porque a palavra do Senhor está dizendo que a tribulação, ela produz a paciência. Aleluia. E a paciência é experiência. E a experiência, esperança. Aleluia. Nós temos que ter esperança no Rei da Glória. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A gente tem que buscar Ele em todo o tempo. É isso que nos fortalece, né? Então, que nós possamos nos gloriar nas tribulações, porque ela produz paciência. E a paciência, experiência. Então, algo a gente tira para a nossa vida, da palavra do Senhor, das lições que nós passamos, das lutas que nós vivenciamos. E aí, irmãos, nós temos alguns exemplos aqui, que eu queria falar também nesta noite, de pessoas que passaram por dificuldades e que venceram, e que persistiram, e que perseveraram, e que glorificaram o nome do Senhor mesmo assim. O que falar de Jó, que passou por tudo que ele passou? Que tribulação foi aquela, minha gente? Que situação difícil, né? Foi tirado tudo, doença, ele passou por doença. Foi tirado tudo que ele tinha. Ele questionou algumas vezes? Questionou. Questionou a Deus por algumas ações. Mas ele nunca deixou de crer no Senhor. Ele questionou. Mas ele nunca deixou de crer. A sua fé pode até ter ficado um pouco abalada, mas ele nunca deixou de crer. Passou por situações difíceis, mas venceu. Ele perseverou. Ele vivenciou aquilo, mas estava lá, sabendo. Questionou, mas por fim ele falou: eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que por fim se levantará ao meu favor. Aleluia. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Você pode até passar por luta, por tribulação, mas Deus é aquele que se levanta ao seu favor. Deus é aquele que dá, estende a mão, sabe? Eu estava lendo, uma irmã perguntou para mim, né? Irmã, por que o ímpio às vezes é bem mais sucedido do que nós que somos crentes? Né? Quando a gente vê tanto crente ali passando por... Todo aquele que crê, né? Crente é todo aquele que crê, passando por tanta dificuldade. Mas o dia ruim, ele vem para o ímpio, para o justo, para todos nós. O dia ruim, o dia mau, ele vem. Nós não estamos isentos, porque nós servimos a Deus, nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Muito pelo contrário, como eu já falei 2 vezes esse versículo, que fala, que o Senhor fala que no mundo tereis aflições. Mas a maneira como nós passamos por ela é que vai ser o nosso diferencial. Se nós passamos por lutas, sabendo que Deus é um Deus criador, um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar o cativeiro, por que a gente não vai crer que Deus ele pode realmente fazer isso nas nossas vidas? Aí você para de questionar e sabe quem é o Deus da Bíblia. Você sabe, você conhece, você passa a conhecer a Deus não só de ouvir, mas de vivenciar a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode trazer a mudança para nossas vidas. Da maneira de como nós vamos adorar o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Porque como nós olhamos para Deus de uma maneira, sabendo que Ele pode todas as coisas, que se nós estamos com Ele, obedecendo a sua palavra, irmãos, a gente passa por tribulação, mas por fim o Senhor se levanta em nosso favor. Mas para isso a gente tem que obedecer a palavra. Para isso a gente tem que ler a palavra, falar a palavra e viver ela também. Não adianta só nós virmos à igreja, nós ouvimos a palavra, mas não praticá-la. Se nós estamos com Cristo, a vitória é garantida, aleluia. Se nós estamos com Ele obedecendo, a vitória é garantida. Se nós somos fiéis às Escrituras, a vitória é garantida, aleluia. Assim
é o servo que serve a Deus. Assim somos nós na presença do Senhor. É glorificando, é bendizendo o nome dEle. Outro exemplo também de pessoas que perseveraram. Tem vários exemplos, mas o que me chama muita atenção é a questão de Neemias. Quando ele foi construir os muros de Jerusalém, ele sofreu ameaça, até mesmo de morte. Mas o processo que ele passou fez com que o propósito de Deus na vida dele se realizasse. O propósito com o qual ele foi fazer naquela cidade, que foi edificar a cidade, Jerusalém, que foi erguer os muros ali. Então, assim, passou por dificuldade, muita dificuldade. Senaqueribe mandava carta de ofensa para ele, mas ele resistiu. Ele não deu ouvido às ameaças. Muitas vezes nós estamos dando ouvido a palavras negativas. Muitas vezes nós estamos ali, não estamos focados no nosso propósito, no propósito de Deus para conosco na nossa vida. Então, assim, em nenhum momento Neemias, ele deixou de fazer o propósito dele, que era construir os muros ali daquela cidade. E no final ele foi lá e construiu. E fez o que tinha que ser feito. E obedeceu o que tinha que fazer ali e fez, né? E para finalizar, irmãos, um exemplo maior que nós temos de perseverança foi Jesus. Foi o maior exemplo que nós podemos citar aqui, Jesus. Ele obedeceu ao Pai, por amor ao Pai e por amor a nós. Ele obedeceu. Ele foi humilhado, ele foi açoitado, mas ele venceu. Mas ele cumpriu o propósito com que Deus mandou ele. Ele passou por morte de cruz, por amor de nós, por amar a nós, para nos redimir, para que a gente não viesse a perecer, para dar vida eterna, para salvar. Aleluia. Jesus, ele veio para salvar cada um de nós. Ele não desistiu, ele passou pelo processo e entendeu e cumpriu o propósito. Qual que é o seu propósito nesta noite? Qual é o motivo que te leva a servir a Deus? Aleluia. Que nós possamos analisar essa palavra nesta noite. Que nós possamos verdadeiramente entender qual é o nosso propósito. Qual é o propósito que Jesus tem para com a gente. Que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós possamos pisar a planta dos nossos pés. Onde a gente pisar a planta dos nossos pés tem que ter diferença. Onde um servo de Deus entrar tem que brilhar a luz nele. Aleluia. Porque para nós estarmos aqui foi pago um grande preço, meu amigo. Para estarmos aqui, Jesus foi morto na cruz. Para nos dar a vitória. Para nos garantir a salvação. Só que para isso a gente precisa crer e conquistar essa salvação diariamente. Porque você pode andar até hoje bem. Se amanhã Jesus vier e você errar, não adiantou nada. Nós temos que ter a alegria da salvação. Jesus, ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. E como está a noiva nesta noite? Aleluia! Como está a igreja nesta noite? A igreja sou eu e é você. Aleluia, que nós possamos focar sim, no propósito certo de servir a Deus com verdade, com interesse de coração. Que nós possamos olhar para Deus e saber, Senhor, eu sei que Tu vive. Eu sei que por fim Tu vai se levantar sim a meu favor, aleluia. Qual é o seu propósito? Por que você serve a Deus, aleluia. Que nós possamos render o melhor louvor, a nossa melhor adoração ao Senhor, porque Ele tem novidade de vida sim. O Senhor tem novidade de vida para nós. O Senhor quer que nós estejamos fortes e firmes e corajosos para passar por lutas, por tribulações, glorificando o nome dEle. E eu termino agora nessa noite com o versículo que eu comecei, que fala assim: então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações.
Apresente ao Senhor a tua dor. Apresente ao Senhor os teus propósitos. Apresente ao Senhor tudo aquilo que tu almeja. Se derrama na presença dEle, porque Ele está aqui. Glorifique o nome dEle, porque Ele quer ouvir o nosso louvor, a nossa adoração. Porque essa terra será cheia da glória de Deus. Aleluia. Que os irmãos possam ser abençoados, que o irmão possa receber essa palavra da parte do Senhor e possa praticá-la, analisá-la, praticá-la e guardá-la em seu coração. Amém? E eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Deus, o nosso Pai amado, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e eternamente. A igreja diz amém. Saúde, seu irmão. Deus abençoe a todos.